Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a história dos motores Caterpillar. A corporação norte-americana ficou famosa por fabricar tratores de esteira e outras máquinas incríveis. Mas a Cat, como também é conhecida, ganhou uma ótima reputação com seus motores diesel, que saiu dos canteiros de obras para as ruas e rodovias. Aqui no Brasil, seus motores praticamente só equiparam tratores e máquinas de obras, mas ajudou a cimentar a excelente reputação que seus produtos têm no país. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e deem um like, que vai ajudar muito. Então vambora! Benjamin Leroy Holt nasceu em 1849 em Concord, no estado de New Hampshire. Seu pai tinha uma serraria que trabalhava com carrocerias de carroças. Em 1869, Benjamin assumiu a serraria do pai e mandava material para os seus irmãos mais velhos, que já tinham fundado uma empresa em São Francisco, no estado da Califórnia, para fabricar rodas de carroça e de bonde. Depois que seus pais morreram, Benjamin foi para a Califórnia para ficar com seus irmãos. Sempre considerado um gênio da mecânica pela família, Holt quis substituir os cavalos por tração mecânica e logo criou máquinas mecânicas a vapor. Um grande problema dessas máquinas é que eram veículos extremamente pesados e volta e meia afundavam na terra. A princípio, Holt aumentou e enlargueceu as rodas, mas isso tornava os tratores caros e difíceis de manter. Então, em 1903, Holt viajou para a Inglaterra e descobriu que muita gente estava tentando, sem sucesso, criar esteiras para tratores. Depois de ver os problemas, Benjamin voltou aos Estados Unidos e no final do ano de 1904, ele fez sua primeira demonstração de sucesso do invento. No mesmo ano, a companhia inglesa Richard Hornsby & Sons tinha inventado o mesmo sistema, também com sucesso. Mas a empresa inglesa viu um mercado bem limitado para o trator e assim vendeu sua patente ao Holt em 1911. Um repórter fotógrafo da companhia Holt, chamado Charles Clements, observou que o veículo se movia feito uma lagarta, e então Benjamin batizou seu produto de Caterpillar, que é lagarta em inglês. A invenção e os aperfeiçoamentos de Holt foram cruciais para o desenvolvimento do maquinário militar na Primeira Guerra Mundial, onde surgiria a máquina mais importante numa batalha terrestre, o tanque. Os veículos da Holt também foram usados para transporte de equipamentos, munições e pesados obuses pelos campos de batalha. No estado da Califórnia, existia uma empresa chamada Best Manufacturing Company, que fabricava máquinas agrícolas a vapor. Fundada por Daniel Best, um genial inventor que, ao ver os avanços da engenharia mecânica, decidiu fazer tratores com motor a combustão interna. Em 1891, começou a fazer experimentos com um novo tipo de motor. Em 1908, Daniel se aposenta e vende para Benjamin Holt. Na companhia de Best, quem ficou na administração foi Clarence Lell Best, filho de Daniel. Porém, após se desentender com Benjamin, Clarence deixa a companhia em 1910 e continua o trabalho dos motores a combustão iniciados por seu pai. Ele fundou a C.L. Best Gas Traction Company. Porém, apesar dos muitos avanços, a companhia de Clarence passou por problemas financeiros. A situação financeira da empresa de Holt não era muito diferente da empresa de Best, e apesar de haver uma grande troca de farpas entre Clarence e Benjamin, com muitos processos judiciais um contra o outro, os grupos de investidores das duas empresas decidiram unir forças. Benjamin Holt havia falecido em 1920, e para apaziguar o ânimo de Clarence, o puseram como presidente da nova companhia. E assim, em 1925, nasce a Caterpillar Tractor Company. A união entre a inovação e robustez da Holt, mais as novidades da tecnologia mecânica da Best, fez a nova empresa crescer muito e ganhar o mundo. Nos anos 20, os motores a diesel já estavam sendo produzidos em máquinas agrícolas pela Europa, depois que Prosper Lorange tornou o uso do novo motor possível para veículos. E Clarence tinha o mesmo gosto e criatividade para novidades como seu pai. Então, ele decidiu estudar e desenvolver motores diesel. Ao final dos anos 20, desenvolveram seu primeiro protótipo, chamado de Old Betsy, de 4 cilindros. E em 1931,
produziram seus primeiros motores D9900, que seria a denominação de Old Betsy, e equiparam o já consagrado modelo 60. No mesmo ano, a empresa mudou sua cor cinza, que vinha desde os Holt, para amarelo. A intenção era encontrar uma cor que fosse visível tanto de dia quanto de noite e que fosse agradável aos olhos. E o famoso tom de amarelo foi escolhido. Inclusive, muitos Caterpillars que já estavam prontos na época, pintados de cinza, foram repintados com a nova cor. A troca de motores a gasolina para diesel se provou ser bem acertada e aceita pelos clientes, já que possuem muito torque em baixa, consumindo a metade do que gastaria um modelo a gasolina. Na metade dos anos 30, a Caterpillar já tinha se tornado a maior fabricante de motores diesel do mundo. Os motores diesel foram fundamentais para a recuperação e força da empresa, que havia sofrido os efeitos da crise de 29 e o início da depressão dos anos 30. Como forma de ajudar os clientes a economizar dinheiro na época da Grande Depressão, a Caterpillar disponibilizou kits de conversão para trocar os motores a gasolina por diesel. Logo, a empresa passou a fazer variantes de 3 e 6 cilindros para o motor e equipou toda a linha da marca. E ao final dos anos 30, já estavam até fazendo um enorme motor V8 a diesel D17000 de 27,2 litros. Na Segunda Guerra Mundial, os tratores Caterpillar foram amplamente usados e aumentou mais a sua boa fama de serem veículos muito robustos e mecanicamente confiáveis. Nos anos 50, continuou a ampliar sua linha de produtos e a empresa começou a sua expansão a nível mundial, abrindo filiais na Europa, na Austrália e no Brasil. No nosso país, a empresa começou a comercializar seus maquinários em 1954, montando os veículos no regime CKD em instalações alugadas. Mas em 1955, adquiriu um grande terreno no bairro de Santa Amaro, em São Paulo, e inauguraram sua fábrica em 1960. O primeiro produto nacional foi a moto niveladora 12E, que vinha com motor Caterpillar D333 de 115 cavalos com 6 marchas à frente e 4 à ré. Já ao final dos anos 60, já tinha 98% de nacionalização dos componentes. Os motores diesel, que a princípio só equipavam seus próprios produtos, logo passaram a ser adaptados em outros veículos. Nos anos 30 já havia adaptações de seus motores em caminhões, mas curiosamente, a Caterpillar só passou a dar importância para esse mercado a partir dos anos 60. Nos anos 50 já estavam desenvolvendo tecnologias para superalimentação, com o uso do turbo no D337 de 6 cilindros, e a sua potência chegou aos 225 cavalos. Porém, o motor teve muitos problemas e a empresa teve de fazer modificações para sanar. O primeiro veículo com motor turbo da marca foi o Scraper DW20. A empresa norte-americana de caminhões Autocar, que fez fama com caminhões gigantes, se tornando um dos favoritos entre as empresas de transporte de cargas indivisíveis, foi uma das pioneiras em empregar um motor Caterpillar, que no caso foi o modelo 1673B. Logo depois, a divisão de caminhões da Ford fechou um acordo com a empresa de fazer motores veiculares, onde fizeram o Série 1100, que fez um grande sucesso vendendo mais de 163 mil veículos, e ajudou a estabelecer a firma como uma fornecedora de motores diesel para caminhões. Outro motor que faria muito sucesso é o 1693 de 6 cilindros, que equipou os médio pesados e pesados dentre as diversas fabricantes norte-americanas. Sua evolução, o 3406, que foi lançado em 1973, vinha equipado com válvulas no cabeçote turbo. Marcas como a Peterbilt, Kenworth e Freightliner fizeram boa reputação com esses motores. Outro motor icônico que surgiu da aliança entre a Ford e a Caterpillar foi o 3408. Seu motor V8 a diesel tem 18 litros, que era o modelo top de linha e equipou caminhões pesados até 1985. Foi também um grande sucesso da marca, sendo bem procurado nos Estados Unidos para equipar até veículos de arrancada devido à alta litragem aliada ao tamanho compacto do motor. Em 1986, foi lançado o 3406 Série B, que viria equipado com intercooler, fazendo melhorar bem sua potência. A reputação dos 3406 se tornou lendária, sendo considerado um motor que dura mais de 1 milhão de milhas, ou mais de 1.600.000 quilômetros. A partir dos anos 90, a empresa também faria motores menores para caminhões médios.
Em 1992, foi lançado o modelo 3116, que foi o primeiro médio com 6,6 litros. Em 1993, a Caterpillar lançou o sistema de injeção HEUI, que seria a sigla para Hydraulic Electronic Unit Injector, ou injetor de ativação hidráulica com controle eletrônico, que também foi usado nos motores International, já que a Caterpillar e a Navistar tinham feito uma joint venture. O sistema passa por uma bomba de óleo de alto volume, que é mandado por um governador controlado eletronicamente aos bicos injetores. O seu sistema lembra muito a injeção de combustível dos antigos Detroit Diesel de 2 tempos. Assim como nos Detroit, seus bicos injetores possuem molas de acionamento, pois são movimentados pelos balancins. Os primeiros modelos eram considerados complicados, pois, apesar da eficácia, é necessário cuidados especiais para o sistema funcionar adequadamente. Esses motores vieram ao Brasil e equipou os caminhões da GMC, que foi uma tentativa da GM de recuperar o espaço no mercado de caminhões, que fazia muito tempo que estavam com fraca participação. Em 1995, decidiram encerrar a divisão de pesados da Chevrolet para dar espaço para a nova marca. Dentre os novos modelos, vieram os Kodiaq 12170, 14190 e 16220. Todos vinham com o motor Caterpillar 3116, que foi um dos primeiros veículos diesel do país com gerenciamento eletrônico. A potência ia de 172 a 218 cavalos. No entanto, os caminhões da marca eram montados no regime CKD, e apesar da Caterpillar brasileira montar alguns motores, sua mecânica também vinha dos Estados Unidos, sendo montado na fábrica da Maxion. Como o real era uma moeda muito forte na época, importar produtos não deixava ele mais caro que os concorrentes que fabricavam tudo no país. Logo passaram a fazer o modelo com cabine avançada de origem Isuzu, cujo chassi vinha dos Estados Unidos e a cabine vinha do Japão. Mas a crise cambial ao final da década de 90, aliada às mecânicas exóticas, botou fim na linha de caminhões GMC em 2001. O motor 3116 é considerado muito bom, mas sua manutenção é caríssima, já que as peças são difíceis de encontrar e pouca gente sabe lidar com o sistema HEUI. Assim, muita gente no Brasil optou por trocar os motores por MWM, Cummins ou Mercedes. Nos Estados Unidos ainda houve outra variante, que é a 3126, com cilindrada aumentada para 7,2 litros e mais potência e torque. Ao final dos anos 90 até o início dos anos 2000, a Caterpillar desenvolveu a série C para toda a linha, desde a média até a pesada. A nova denominação que os motores rodoviários da marca receberam era composta pelo C7, que veio para substituir o 3126, e a cilindrada de 7,2 litros era mantida. C10, que era uma variante do motor de 12 litros da marca, mas sua cilindrada é de 10,3 litros, e foi comercializado por pouco tempo. O modelo C9, que foi fabricado pouco tempo também, nas configurações 8,8 litros e depois 9,3 litros. O C12, que vinha com motor de 12 litros e podia desenvolver até 430 cavalos, e acabou sendo substituído pelo C13 em 2004, que foi a variante de 13 litros. Tanto os motores C12 e C13 foram muito populares na América do Norte. E o mais poderoso dentre os motores rodoviários era o C15, que substituiu o aclamado 3406, que tem 15 litros. Ainda teve o C18, que só foi usado em maquinários Caterpillar, mas alguns americanos ainda deram um jeitinho de colocar num caminhão, e tem 18 litros. Nos anos 2000, as normas de emissões de poluentes estavam ficando cada vez mais rígidas para os motores diesel. Uma das alternativas recorridas pelas fabricantes foi a adoção da EGR, sigla para Exhaust Gas Recirculation, que é um sistema que faz os gases do escape recircular para o circuito de admissão, para assim diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. Mas a CAT, assim como fez com a injeção de diesel, decidiu achar a solução à sua própria maneira e conseguiu a aprovação das normas com seu próprio sistema batizado de ACERT, que é sigla para Advanced Combustion Emissions Reduction Technology, ou tecnologia avançada de redução de emissões e combustão. A própria empresa na época disse que foi o maior e mais caro programa de desenvolvimento já feito pela corporação,
dizendo que demorou mais nesse avanço tecnológico do que no desenvolvimento de um trator, com um investimento estimado em mais de $500 milhão. O sistema ASART trabalha junto com o comando HIWI, que otimiza o tempo de trabalho das válvulas injetando diesel precisamente no motor. O sistema também atua na superalimentação, sendo que nos modelos de 11 a 15 litros era composto por um sistema biturbo. O sistema de turbo composto serve para diminuir o lag do turbo, onde uma turbina menor trabalha junto com uma outra maior. O sistema ASART também controla os wastegates dos turbos. E ainda possui o sistema CGI, que seria a sigla para Clean Gas Induction, que seria seu próprio sistema EGR, onde um cano extra fica no silencioso e joga a fumaça de volta para o motor pela admissão. De acordo com a Caterpillar, a otimização do gerenciamento feito pelo sistema economizaria 5% de consumo de combustível comparado à EGR convencional, e os intervalos de troca de óleo do motor seriam maiores, estimando uma economia de $10 mil a 500 mil milhas rodadas, em comparação ao motor convencional. Mas mesmo com tanto investimento, as normas de emissões continuariam a aumentar sua rigidez e o sofisticado e caro sistema desenvolvido pela marca teria de ser alterado novamente para continuar a atender às novas normas. E os Estados Unidos entraram numa forte recessão econômica em 2008, causada pela crise no setor imobiliário, que fez as empresas recuarem nos investimentos. Sem alternativas baratas e em curto prazo para ter um motor adequado às novas normas e poluentes, a Caterpillar decide parar de fornecer motores diesel para caminhões em 2010. Mas isso não foi o fim da empreitada no setor rodoviário da marca, já que ainda existia a joint venture com a Navistar. As empresas tinham planos ambiciosos em atuar no mercado internacional com uma nova empresa chamada de NC Square, que seria uma alusão de Navistar e Caterpillar elevada ao quadrado, uma forma de dizer que o valor de ambas as empresas seria dobrada com a união. Inclusive, a empresa tinha planos de fabricar caminhões no Brasil a partir de 2011, com investimentos de $200 milhões. A princípio, voltariam os modelos International 9800 modernizado e os médios Durastar, e depois viriam os novos caminhões que estavam sendo desenvolvidos pela nova marca. Mas a joint venture se desfez em 2011 e a Navistar ficou com o grupo. Na Austrália, os caminhões Navistar ainda saíram com a marca Caterpillar por conta de um acordo que já tinha feito antes da dissolução. E no Brasil, somente os International voltaram a ser fabricados. Apesar do fim dessa joint venture, a Caterpillar não desistiu de fabricar seus caminhões e lançou em 2011 uma linha que atenderia somente ao mercado da América do Norte. O modelo CT era fabricado na fábrica da Navistar em Garland, no Texas. Os veículos eram vendidos nas próprias concessionárias de tratores da marca. O seu design era bonito e robusto, e como não fazia mais motores veiculares, o motor usado seria o Navistar N13, rebatizado de Caterpillar CT13, que era reprogramado pela empresa e pintado com o tradicional amarelo. Mas suas vendas não foram correspondentes ao investimento, já que o mercado para esse produto era totalmente diferente ao que já estavam acostumados. Por não conseguirem se adaptar no setor de caminhões, a Caterpillar parou de fabricar a linha CT em 2016. Porém, a empresa continua firme e forte, sendo grande referência no setor de máquinas pesadas, sendo que a empresa fabrica seus motores para suas máquinas, motores náuticos, geradores e motores para locomotivas. A sua gama de motores é muito ampla e como existem máquinas gigantescas em seu portfólio de produtos, a exemplo do caminhão de mineração 797F e a pá carregadeira 994K, a Caterpillar faz motores adequados para ser usado nesses veículos. O maior motor da empresa é o C175-20, um motor V20 equipado com 4 turbos que tem 105,8 litros, sendo que são 5,3 litros por pistão, 80 válvulas, e desenvolve 4.000 cavalos e um torque monstruoso de 2.277,6 kgf. O motor tem mais de 6,60 metros de comprimento, 2,22 metros de altura e 2,17 de largura e pesa mais de 25 toneladas.
E essa é a história desses famosos motores. Em breve terá um vídeo a respeito das máquinas da marca que é igualmente fascinante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiveram ou têm experiência com tratores ou motores Caterpillar, comentem e compartilhem o vídeo aos fãs da marca. E não se esqueçam de ativar o sininho que toda semana sai vídeo novo. E eu me despeço ao ronco de um motor Caterpillar. Até logo e fiquem com Deus!